14, a partir do verso 1, quem achou diz amém. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Verso 5: então Moisés e Arão se prostraram o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que nós percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e dará a nós. Versículo 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não temais. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Eu li na versão NVI, você acompanhou na revista atualizada, mas não tem problema. Nós estamos nessa série de reflexão sobre o poder da decisão, porque nós precisamos a cada dia se lembrar desse privilégio, dessa responsabilidade que nós temos de escolhas, de decidir. Na verdade, que desde o início, ou no início da nossa existência, a gente não decide, são as pessoas que decidem por nós. Você não decidiu quem seria o seu pai, você não decidiu quem seria a sua mãe, você não decidiu quem seriam os teus irmãos. É bem provável que na tua infância e adolescência você se lembrou muito disso, ou fez os seus irmãos se lembrar muito disso, né? Não foi você que escolheu o local aonde você nasceria, não foi você que escolheu nem o seu nome. Vocês viram, encontrei uma pessoa que tinha um nome lindo e não gostava do nome, né? E brava porque não teve o direito de escolher. Enfim, nós não escolhemos nenhum nome, mas à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, a gente começa a escolher. A criança já começa a escolher o que ela quer comer, depois o que ela quer vestir, né? Quando chega na adolescência a coisa já fica mais complicada, né? Principalmente para quem é pai e mãe de menina, né? Ela já começa nessa questão mesmo, né? De escolhas de roupa e que vestir, começa a gastar um pouquinho mais. É assim, escolhas, tomada de decisões que vão se fazendo. E também é assim, nesse processo de crescimento e amadurecimento, nós vamos decidindo quais são os caminhos da vida que nós vamos trilhar, quais são as pessoas com quem nós vamos conviver, qual é a carreira que eu decido seguir, e assim por diante. Escolhas, 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 decisões, decisões, decisões que nós podemos e devemos e queremos tomar. Sabemos que, você já ouviu essa frase, que nós somos resultado das nossas decisões. E por trás de toda decisão tem uma crença. Você decidiu por aquilo, escolheu aquilo porque acredita em alguma coisa. Então, esse processo de renovação de mente é essencial para que as nossas decisões sejam coerentes. Por isso, parabéns para você que vem para a quinta ou vem para qualquer outro culto e fica aqui ouvindo a palavra. Você está mudando a sua maneira de pensar. Isso vai ter um resultado e impacto em todas as tuas tomadas de decisão. Quando nós olhamos para essa história, que é uma história bem conhecida, você conhece a história dos 12 espias de Israel. Dá uma olhada para outra pessoa do lado e vê se ela conhece a história dos 12 espias de Israel. Alguns fizeram. O povo de Israel ficou durante muitos anos
centenas de anos como escravos lá no Egito. Sabemos que durante um tempo eles não eram escravos. Você se lembra a história de José, que se tornou governador. Os filhos deles também eram pessoas importantes de influência, mas o povo de Israel cresceu muito no Egito. Os egípcios ficaram enxumados e, paralelamente, quando a gente estuda um pouco de história, aconteceu uma mudança na linhagem dos faraós, porque os faraós que permitiram que José fosse governador, eles tinham vindo da terra de Canaã e eles eram abertos para isso. O povo mesmo do Egito jamais aceitaria que um hebreu se tornasse governador. Mas então, quando essa outra linhagem de faraós assume, eles começam a ver o povo de Israel como uma ameaça. Esse povo está crescendo demais. Daqui a pouco eles estão nos matando, tomando o nosso lugar, e nós vamos trabalhar para eles. Então vamos forçar a barra, vamos colocar eles como escravo. E o povo foi se tornando escravo, e quando se viu, eram milhões já de israelitas trabalhando de escravo para o faraó e para os egípcios. Entrava ano, saía ano, entrava década, saía década. Chegou a ficar algumas décadas, né? Podemos dizer até séculos, eles trabalhando para os faraós. Chegou um momento, então, que Deus levanta um libertador, e você conhece a história, o nome dele Moisés. Cresce no palácio, depois foge 40 anos fora do palácio, aprendendo como pastorear, conhecendo todo aquele deserto, e Deus diz: você é o cara certo para nós fazer com que aquele povo seja libertado. Então Moisés vai, e você conhece a história, ele tira aquele povo do Egito com a poderosa mão de Deus agindo em seu favor. Esse povo que sai do Egito, eles vêem alguns milagres acontecendo, e você conhece, eles vêem as 10 pragas que é enviada para derrotar tanto o povo do Egito quanto o orgulho de Faraó. Você vai ver que o povo sai ali para o mar, fica de frente para o Mar Vermelho, o exército de Faraó, arrependido, vem para matá-los, o mar se abre, eles passam para enxutos. Chega do outro lado, estão com sede e sai água da rocha, estão com fome, chove pão do céu. Eles precisam de sombra para proteger durante o calor do sol do dia, tem uma nuvem os protegendo. De noite, frio e escuro, uma coluna de fogo os conduz e os protege. Então eles vão vendo milagres, mas esse povo é um povo rebelde. Daí você conhece aquele episódio de quando Moisés sobe para conversar com Deus na montanha do Sinai. O povo lá embaixo começa a se rebelar, e quando Moisés vem trazendo os mandamentos, o povo já estava ali adorando um dos deuses lá do Egito, que era um bezerro de ouro, e Moisés quebra as tábuas, depois tem que subir algumas vezes, reescrever a tábua. Deus indignado com aquele povo, mas se fez presente com o povo pelo clamor e pelas petições de Moisés. E de repente nós vamos ver que eles estão prontos, né? Ou seja, perto para entrar na terra prometida. E daí Moisés ele diz assim: cada tribo envie uma pessoa importante, alguém que é líder, porque nós precisamos enviar esses homens, esses 12 homens, para espiar a terra. Veja os pontos fortes, os pontos fracos, por onde vamos entrar, o que nós vamos fazer, se a terra de fato é boa. E eles vão, e eles estão lá espiando a terra, passam em torno de 40 dias, olhando, pesquisando, conhecendo, observando, e daí eles trazem depois de 40 dias o relato. Quantos espias foram? 12, um representando cada tribo. Dos 12, 10, eles se enquadram no relato que nós lemos ali. Eles vieram com um papo dizendo: olha, de fato a terra é boa, mas ela devora quem tenta dela se apossar. Lá nós vimos os filhos e descendentes de Enac, gigantes, os muros são impenetráveis, e começaram a colocar dificuldade, barreiras, e a mentalidade do povo foi assim, minguando. A expectativa que era grande de possuir a terra prometida foi-se embora, e de repente, o verso 1 que nós lemos, o povo estava chorando, se lamentando, se estrubilhando, rasgando a roupa, puxando os cabelos, indignado, e começaram a murmurar. Mas seria
Melhor para nós morrer lá no Egito, melhor seria para nós que a gente não tivesse vindo até aqui, ou melhor para nós é agora morrer aqui no deserto, do que enfrentar eles, morrer, e eles vão nos matar, eles vão pegar as nossas mulheres, as nossas esposas, enfim. Um espírito absurdo de mediocridade domina-os e compromete toda a conquista da terra prometida. Isso foi mais ou menos há uns 3.000 anos atrás, um pouquinho mais, 3.500 anos atrás. E mesmo passando milhares de anos, esse padrão se repete na vida daqueles que são chamados de povo de Deus. Por quê? Muitos, diante das adversidades, minguam, enfraquecem, permite que uma mentalidade fracassada, diminuta, covarde, toma o seu coração e o espírito ousado de enfrentamento, de vitória, de conquista, vai-se embora. É por isso que o tema da reflexão de hoje é: eu decido conquistar. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e falar isso? Eu decido conquistar. Você falou com convicção ou falou meio em dúvida? Você está de fato decidido a viver uma vida de conquista? Porque assim como Deus prometeu para aquele povo lá atrás, que eles entrariam numa terra e dela tomariam posse, Deus já tinha determinado isso. Deus já tinha garantido a vitória, falou: essa terra eu já dei lá atrás para Abraão, fica tranquilo, é de vocês. A promessa foi dada. Eles começaram a duvidar, colocaram muito empecilho e não desfrutaram da promessa. É por isso que nós precisamos entender que, para cada um de nós, seja qual for o deserto que você tem caminhado, qual for os inimigos que você terá que enfrentar, eu sei que Deus já te deu promessa. E a pergunta é: você está indo em direção da promessa? Você está realmente se posicionando para conquistá-la? Ou você está reproduzindo esse comportamento desses 10 espias e de todo o povo que foi influenciado e se acovardando diante das dificuldades? Nós precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa história e responder essa pergunta. Agora, você precisa ter algo bem claro. Eu sempre uso essa frase porque você precisa sair daqui entendendo que é uma verdade. Não existe passe de mágica entre a promessa e o alcançar a promessa. Existe uma caminhada de escolha, de decisões. E nós precisamos todos os dias tomar as decisões certas para obter aquilo que Deus já prometeu de nos entregar. Primeira coisa que eu coloquei aqui, se você quiser anotar, faço questão que você anote para pensar nisso posteriormente. Você que deseja decidir-se para ser um conquistador das promessas que Deus já te deu, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Eu pergunto para você: o que os olhos desses homens viram era errado no sentido de viram muralhas? Viram muralhas. Viram homens muito fortes parecendo gigante? Viram homens fortes parecendo gigante. E existia muralhas? Existia, eles não tiveram miragem. Existia um exército muito forte naquela região de Canaã? Existia exércitos muito fortes na região de Canaã. Agora, eu olho para o poder da circunstância, os muros, as dificuldades, os gigantes, e eles estão aqui. E quando eu comparo com o meu Deus, eu não consigo mensurar, porque muito mais poderoso, muito maior, muito mais potente é o meu Deus. Mas eles colocam a fé na circunstância em vez de colocar a fé em Deus. A Bíblia inteira, de ponta a ponta, essa díade vai aparecer. As pessoas vão ter a escolha, vão tomar a decisão: ou eu confio no tamanho do problema, ou eu confio no tamanho do meu Deus.
Problemas todos nós temos, gigantes todos nós enfrentaremos, muros surgirão na nossa frente. A pergunta é: vai colocar a sua fé em quem? Na circunstância ou no seu Deus? Está lá alguns anos depois, de novo isso repetindo. O povo todo com medo. Os grandes guerreiros e soldados de Israel com medo. Medo de quê? Um gigante chamado Golias, desafiando o povo. Não tem homem para vir lutar comigo. Todos eles estavam colocando a fé em quem? No gigante, no tamanho do escudo, no tamanho da lança do gigante, da espada, em quantas batalhas ele havia vencido, o currículo daquele gigante, o poderio dos filisteus. Colocaram a fé ali. Davi, um menininho, pastor de ovelhas, 17 anos mais ou menos na época, resolveu colocar a fé em quem? Em Deus. Independente quem seja esse incircunciso filisteu, eu vou no poder do meu Deus e na força do meu Deus eu derrubarei esse gigante. Pronto! É por isso que muitas pessoas não conquistam as promessas de Deus. Quando surgem os gigantes financeiros, os gigantes da mentira, da calúnia, da inveja, do desemprego, da perseguição, da enfermidade, gigantes que vão surgindo na nossa vida. Se você prender o seu coração na circunstância, você jamais desfrutará da promessa. Mas o Senhor, Ele já fez tanto por você. Olha para o que Ele já fez para você, coloca a fé no seu Deus, porque é desse jeito, é dessa maneira que você vai ver o milagre acontecer. Eu fico olhando para essa realidade e penso: meu Deus, que povo de memória curta! Como que pode? Como que pode um povo que, alguns dias atrás, pouco tempo atrás, eles viram Deus abrir o mar, eles viram chover pão do céu, e até mesmo numa guerra, eles viram Deus se manifestando, porque os amalequitas tentam destruir o povo de Israel quando eles estão no deserto, e daí Deus diz: peça para Josué ir para a guerra. Moisés manda Josué ir para a guerra, estenda as suas mãos. Moisés está lá. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o exército de Deus derrotava os inimigos, mas as mãos de Moisés começavam a cansar, o povo de Israel perdia. O que Arão e Hur fizeram? Vamos segurar os braços dele para cima, um de cada lado, e Moisés lá, e o povo de Israel derrotando, e acabaram com os amalequitas. Ou seja, alguns dias antes eles já tinham visto a poderosa mão de Deus agir na guerra, mas agora permitiram que o medo dominasse o coração, e diante das adversidades se acovardaram, não desfrutaram a promessa, e nós sabemos que esses pereceram no deserto. 2 deles, daqueles 12 espias, eles vêm com um relatório diferente, dizendo: povo de Deus, Deus está conosco, isso é o que importa, não podemos ter medo, porque eles já perderam a proteção, mas Deus está conosco. E o povo com esses fica indignado e permite ser influenciado pelas forças do mal, permite ser influenciado pela covardia dos outros 10, e infelizmente não desfrutam da promessa. É interessante como que o pessimismo ele é contagioso. Já percebeu disso? Porque tem 10 ali pessimista, 2 extremamente otimistas, crendo no poder de Deus, e o povo foi atrás daqueles 10 que só viam a derrota diante de si. Então, por favor, diante das adversidades da vida, pelos desertos que você vai passar, coloque a fé no seu Deus, não na circunstância. Pastor, o senhor está falando porque o senhor não conhece a realidade da minha circunstância. Eu não conheço da tua, mas eu conheço a das minhas. E teve momentos que, de fato, na minha vida, eu olhava para a circunstância, pela ótica humana, eu já tinha desistido, pela ótica humana, eu já tinha chutado o pau da barraca, pela ótica humana, eu estava com esse discurso de dizer: vou perecer. Mas quando eu olho para o meu Deus, e o segredo é esse, é olhar para o seu Deus, é focar no seu Deus, é se alimentar das coisas que o seu Deus tem para você, e isso faz toda a diferença, fortalece a tua fé e te leva para a vitória. É dessa maneira que nós podemos fazer, independente, escute isso, independente qual for o tamanho da dificuldade que você esteja enfrentando, o tamanho dos muros ou dos gigantes, nenhum deles se compara ao seu Deus. É por isso que nessa igreja, todos os cultos, nós encerramos dizendo: se Deus é por nós, e eu já disse para você, se não tivesse essa primeira parte,
e a gente só perguntasse quem será contra nós, teria muitas respostas. Os nossos gigantes são contra nós, demônios são contra nós, o diabo é contra nós, os fofoqueiros, os caluniadores são contra nós, muitos estão querendo destruir, são contra nós. Mas a pergunta que Paulo vai fazer é: se Deus é por nós, fica tranquilo, ninguém chega nem perto do poder desse Deus. Você fez uma aliança com Ele, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te sustenta, Ele vai na frente, Ele abre as portas, Ele guerreia por você. Confie nesse Deus, confie totalmente nesse Deus. Segunda lição para você escrever aí, você que deseja decidir-se para a conquista, para conquistar, busque as soluções e não fique focando nos problemas. O discurso dos 10 era: não tem jeito, não vai dar, já era, olha o tamanho do muro, olha o tamanho dos gigantes, olha como é os problemas. Era só um discurso negativo. Olha o discurso de Josué e Caleb, os dois que se posicionaram de uma maneira otimista. Eles disseram: não vamos ser rebelde contra o Senhor, gente. A solução é isso, não podemos ser rebelde. Não vamos temer esse povinho aí que está na nossa frente. E ele continua: porquanto eles serão o nosso pão. Olha só, retirou-se deles a proteção, mas o Senhor está conosco. Eu preciso falar algo bem claro e direto para você hoje aqui. Todo dia você também tem essa escolha. E quando você fica muito focado no problema, você mergulha nele, fica remoendo o problema, você fica chateado com o problema. Você chateado com o problema vai ficar estressado, vai ficar angustiado, vai ficar aflito. A sua vida, dia após dia, se torna um caos. Pastor, às vezes eu não encontro força para resolver tantos os problemas que eu tenho. Se você olha para todos os problemas e não está encontrando força, peça para Deus força para resolver um problema hoje. Resolva outro problema amanhã. Mas você precisa resolver os problemas que vão surgir na tua vida, e Deus te deu inteligência, graça, sabedoria, contatos, condições para você fazer isso. O problema é, muitos deixam o problema para lá, no sentido de resolução de problema, não soluciona os problemas, deixa o problema lá, os ameaçando, pensam no problema, se aflige com o problema. Está lá, minha vida é assim. Gente lá atrás, que teve um problema no casamento há 20 anos atrás, está com sentimento ainda hoje aqui, e reclama: porque você sabe que 20 anos atrás aconteceu aquilo, meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, e fica remoendo o problema, não resolveu, não tirou a amargura do coração, não purificou a alma. Aquilo comprometeu 20 anos já da sua vida, e se você não mudar, vai comprometer os outros próximos 20, e até o dia que você estiver num caixão, e daí já era, não viveu. Por quê? O problema ficou lá te incomodando aqui, você não solucionou. Problemas existem para ser solucionados. Fala isso para quem está do seu lado. Problemas existem para ser solucionados. E gente, Deus já nos deu as condições disso. Quando Josué e Caleb viram que tinha um grande problema, falaram: gente, tem um problema, tem gigante, tem muro, mas escute isso, Deus é conosco, não podemos temer, eles já perderam a proteção dele, vamos para dentro, vamos para cima, vamos guerrear, vamos vencer. É dessa maneira que precisa fazer, gente. Agora, não pense que você levar o problema no coração e não buscar a solução, ele não vai se resolver sozinho. Pelo contrário, os problemas não resolvidos se multiplicam. Isso é um alerta para você também. Problemas não resolvidos se multiplicam e compromete todo o teu potencial. Você vive uma vida medíocre anos e anos e não percebeu. Então, anota isso. Foque na solução dos problemas e não foque no problema para ficar remoendo, se lamentando, reclamando e assim por diante. Reclamação, murmuração não adianta de nada. Como eles aqui quiseram agora colocar a culpa em Moisés e Arão. Se nós não tivéssemos saído do Egito, vocês nos tiraram de lá. Adianta ficar procurando culpado? Não adianta. Tem que procurar a solução e resolver. Terceira lição, eu vou correr para nós falarmos pelo menos mais 2 ou 3 aqui. Você precisa também conhecer o potencial que existe em você. Quem é você em Deus? Quem é você em Deus?
Porque se nós olharmos para a nossa força humana, é limitada. Por mais otimista que você seja, se você não depender de Deus, escuta o que eu estou dizendo, um dia a tua casa cai, porque você não é perfeito. E se você construiu todos os alicerces em cima apenas de você, pode ter certeza, vai cair. Mas a partir do momento que você começa a ter um relacionamento com Deus e confiar plenamente em Deus, você está construindo no alicerce sólido. O dia que você errar, pode ter certeza, você vai ter força para te levantar, porque você sabe quem te sustenta é Deus. Isso faz toda a diferença. A pergunta que nós precisamos responder é: quem somos nós em Deus? Esse povo não sabia quem era em Deus. Por isso, esse sentimento de inferioridade, por isso, esse sentimento de medo, por isso, esse pavor diante do adversário. Olha o que eles vão dizer, versos 32 e 33. Se tiver como colocar no data show para nós, Números 13, 32 e 33. Diz assim, ó: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem. E eles disseram: todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Números 13, do 32 ao 33. O 33 coloca ali na tela. Essa palavra me chama a atenção. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ou seja, não foi os homens que moravam naquela terra, porque provavelmente não viram ele, eram espias, né? Não foram aqueles homens que olharam e falaram: vocês são como uns gafanhotos aqui, nós vamos devorar vocês, nós vamos esmagar. Não, eles mesmos se viam dessa maneira. Nós somos pequenos, nós não somos nada, nós somos pó, nós somos como gafanhotos diante dele. Em Deus, não tem tempo da gente entrar profundamente nisso, mas você precisa entender algo muito importante. Em Deus, você é a coroa da criação. Sabe o que é isso? Deus criou todas as coisas com o poder da palavra. Haja sol, haja lua, haja plantas, haja os animais. Quando Deus foi formar o ser humano, Ele tocou, Ele moldou, Ele lapidou, e Ele soprou o fôlego de vida. A vida vem de Deus no ser humano. E, como diz a palavra, em nós Ele colocou a sua imagem e a sua semelhança. Já parou para pensar nisso? O teu valor em Deus, o quanto especial você é em Deus. Ah, pastor Lediel, mas e o pecado original? E quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos? Pois é, ali bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Nós perdemos muito com a queda de Adão e Eva e que desencadeou o pecado em todos nós. Agora, por que você acha que Cristo veio? Há 2000 anos atrás, Deus envia o seu Filho Jesus, santo, puro e imaculado, para pagar essa dívida que nós tínhamos, para que a punição que nós merecíamos como seres humanos caísse sobre Jesus. Para quê? Para que de novo nós voltássemos a ser aquilo que éramos em Deus desde o início, filhos amados, cujo a imagem dele está em nós. É por isso que Pedro, ele vai escrever na sua primeira carta, capítulo 2, ele vai fazer questão de lembrar: vós sois geração eleita, vocês são um povo santo, escolhidos de Deus para propósitos nobres. O problema é que tem muita gente que diz amar Jesus, diz servir a Cristo e continua permitindo todos os dias que a inferioridade o domine. Você não se sente especial, você se despreza, você chega na frente do espelho e nunca está contente com nada, você se coloca lá embaixo, e cada vez que você faz isso, você está mostrando que ainda não passou por uma transformação completa em Cristo. Não quer dizer que quem serve a Cristo vai agora ser soberbo e orgulhoso. Não, pelo contrário, vai ser muito humilde, mas vai saber se valorizar, vai saber do seu potencial, vai saber quem é em Deus. Você já percebeu que a mídia que é manipulada pelo inferno? E quando eu falo de mídia, eu estou falando do que você imaginar: Hollywood, produtoras do cinema, tudo isso. Por trás disso, pode ter certeza, grandes forças malignas. Os filmes
praticamente na sua grande maioria, os maiores sucessos de bilheterias, eles têm feito de tudo para distorcer o valor humano. Já percebeu quantos filmes de alienígenas têm surgido? Todo ano é alguns. Sabe para quê? Para você cada vez mais pensar que você é insignificante. Porque são muitas as galáxias, né? E o planeta Terra é um grãozinho assim, em toda essa galáxia. E dentro da Terra são bilhões de pessoas, e você, na ótica dele, você é um nada. É por isso que tem essas teorias. Mas eu vou deixar bem claro algo para você: não existe extraterrestre, tá? Se você está acreditando, acreditou nisso, estou deixando bem claro para você: não existe. Não existe vida em outros planetas, como eles têm dito aí, que nós somos apenas um planetinha pequeno e insignificante dentro de outros bilhões e bilhões de planetas com vida. Não, existe sim uma galáxia enorme, e o meu Senhor é o Criador de todas elas, e a Bíblia diz que Ele conhece cada uma das estrelas, porque Ele as criou e chama pelos nomes, e elas obedecem. Mas quando fez eu e você, o ser humano, Ele fez de uma maneira especial, dentro de todo esse espaço que nós não conseguimos mensurar. Pode ter certeza que Deus te conhece, te ama, te dá um valor extremo. Vida existe aqui na Terra, e dentre a população da Terra não existe um que seja igual a você. Você é único, só você tem essa arcada dentária, só você tem esse DNA, só você tem essa impressão digital. Você é único e exclusivo para Deus. Veja isso em você e comece a se valorizar, comece a entender que há sobre você uma unção de conquista. A imagem de Deus está sobre a sua vida. Olha bem no olho de quem está do seu lado, porque esse olho é único, não existe um outro olho igual a esse. E diz: você é único, cara, você é a única mulher, e muito especial para Deus. Conheça o seu potencial no Senhor. Deixa eu correr aqui, porque eu quero falar outras coisas ainda mais. Caleb é esse homem, junto com Josué, que se manifesta e diz: para tudo, não vamos entrar nessa conversa que nós somos como gafanhotos, Deus está conosco, nós podemos e tal. E a gente sabe que ninguém ouviu. O povo, esse povo medíocre, esse povo que não tinha decidido conquistar a terra, todos eles, gente, eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas, alguns chegam a falar 2,5 milhões de pessoas, morreram no deserto por não confiar no Senhor. 40 anos girando, sem conquistar a terra. Mas Josué e Caleb, esses entraram. Coloca para mim na tela ali, Josué capítulo 14, versículo 6 em diante. Eu quero ler com vocês isso aqui, porque 40 anos depois, quando esse povo vai entrar na terra, o Caleb, que é um desses dois que decidiram conquistar, ele já estava com 80 e poucos anos, 85, se não estou enganado. E olha só o que diz ali: isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Pode passar. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Pode passar. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera... Peraí, mas vai um pouco mais para frente. Eu quero lá no versículo 6. Versículo 6, não precisa ser desde o começo. Isso. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ao Caleb, que é um daqueles dois que mantiveram a unção de conquista. Chegaram então para Josué, e Caleb disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Os dois conversando, os dois que entraram. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração.
Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Pode passar. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Pode passar. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje eu tenho já 85 anos. Vamos ver o que um senhorzinho de 85 anos tem a dizer sobre como ele se enxergava. Ainda hoje, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Pode ir. Agora, pois, dá-me então este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que eu estava ali, os anaquins e grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Até aqui tá bom. Gente, 85 anos esse velhinho, agora ele volta para a terra, e ele diz: eu não vou aqui ficar vendo os meus filhos, os meus netos entrar e derrotar o povo. Eu vou estar junto nessa guerra, porque o Senhor tem renovado a minha força. Eu preciso falar alguma coisa sobre como ele se enxergava. Ele se enxergava como um privilegiado, alguém cheio de Deus, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para fazer a diferença e conquistar aquela terra. Como você tem se visto? Quem é você em Deus? Responda essa pergunta e passe a se valorizar. Se enxergue da maneira que Deus deseja que você se veja, e pode ter certeza, isso te impulsionará para você romper limites e fazer a diferença. Deixa eu correr aqui, só mais um pouquinho. Renove a sua mentalidade, no sentido de: aquele povo ficou tanto tempo escravo no Egito, que quando saíram, a mentalidade era de pequenez e de escravidão. Não amadureceram, não mudaram, não se transformaram, não melhoraram. Só o Josué e Caleb entenderam a transformação que aconteceu naqueles dias do deserto. Você precisa sair daqui entendendo o quê? Esse discurso de que eu sou assim e eu vou permanecer assim é um discurso medíocre, e você não pode repetir esse discurso. Você é assim hoje, mas amanhã você precisa ser melhor do que você é hoje. O Senhor nos chama para uma renovação de mente constante, sempre. E quando você olha para o teu casamento, pode ter certeza, você está colhendo na sua vida o que você semeou. Por isso que quando eu mudo a minha mentalidade de casamento, eu começo a ser um marido melhor, uma esposa melhor. Quando eu permito que o Senhor faça na minha vida aquilo que Ele deseja, eu entendo que eu estou num processo constante de melhoramento. E eu posso ter certeza que a minha versão de amanhã vai ser melhor do que hoje, porque se eu estou obedecendo a palavra de Deus, e é isso que está entrando pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, me influenciando, eu posso ter certeza que amanhã eu serei melhor. Agora, se eu foco em problema, se eu me afasto de Deus, se a imagem dele em mim começa a ficar desfigurada, aí a gente se torna pior, ou a gente estagna. A gente não muda, a gente não melhora. Então, todos os dias nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente e entender que o Senhor deseja fazer em nós transformações grandes. Transformações grandes. Quando você enfrenta uma adversidade, quando você enfrenta um problema, enxerga ali uma oportunidade de amadurecimento. Quando alguém fala mal de você, quando alguém tenta puxar o teu tapete, quando situações negativas batem à tua porta, oportunidade de ampliar a mente, oportunidade de melhorar. E isso precisa acontecer na nossa vida para que nós possamos chegar e conquistar as promessas. Último ponto para nós encerrarmos e nós vamos para casa. Diante de tudo isso que vai acontecer na nossa caminhada rumo à nossa terra prometida, você precisa
tomar a decisão de perseverar, porque faz parte da decisão de conquistar. Quando nós olhamos a cena aqui, nós vamos ver que, além do povo se permitir influenciar pelo relato dos 10 negativistas, eles não aceitaram o posicionamento otimista e de conquista de Josué e Caleb. Eles olham para Josué e Caleb e dizem: se eles continuarem com esse discurso, nós vamos matá-los. E ameaçaram em apedrejar aqueles homens. Deixa eu falar algo bem claro para você. Eu já repeti isso algumas vezes aqui. Ano passado eu falei isso e vou falar de novo. Uma frase que é popularmente conhecida de que a voz do povo é a voz de Deus, é balela, é uma grande mentira. Raramente a voz do povo será a voz de Deus. Era só Noé que dizia que ia ter um dilúvio, o povo zombava dele. E o dilúvio veio e só ele foi salvo. Só Davi que olhou para aquele gigante e não entrou na conversa de que ninguém ia conseguir derrotá-lo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver como a pergunta de hoje aqui: só o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se prostraram diante da estátua. A multidão olhava para Jesus diante de Pilatos e dizia: crucifica-o, crucifica-o, porque é o impostor, não é o Filho de Deus. Então, você precisa estar preparado de que quando você toma a decisão de conquistar as promessas que Deus te deu, pode ter certeza, alguém perto ou longe vai te chamar de louco, vai te chamar de, enfim, tantos outros nomes, vai tentar te desanimar, vai tentar te prejudicar. Por quê? Porque o teu crescimento, o teu amadurecimento, a tua decisão de romper, confronta a decisão medíocre nele. Se todos são medíocres, todos estão no mesmo patamar. Quando alguém começa a se destacar, é como diz aquele ditado: árvore que dá fruto é que leva pedrada. Então você precisa ter isso bem claro. Se isso não está acontecendo na sua vida, se não tem alguém indignado contigo, se tem alguém que está vendo você crescer e melhorar, e as coisas não estão acontecendo de alguém te perseguir, falar mal, o teu crescimento não está sendo tão grande assim. Você pode ir muito mais além. Mas a grande verdade é, quando alguém toma a decisão de conquistar o que Deus já prometeu, aqueles que vivem a vida medíocre, longe das promessas, que só vê as coisas negativas e negativas, pode ter certeza, eles vão te criticar e vão te perseguir. A mentalidade do povo está tão pequena que o discurso deles é: vamos escolher um líder entre nós para nos levar de volta para o Egito. O Brasil vive uns dias complicados. O Brasil vive dias de pessoas desacreditadas. O Brasil vive dias onde casamentos frustrados está normal. O Brasil vive dias onde viver na pindaíba é normal. O Brasil vive dias onde que você tendo uma espiritualidade meia boca, indo uma vez na igreja por semana, é normal. E as pessoas literalmente estão se diminuindo e se conformando ao ruim, como esse povo aqui. O discurso deles é: ou nós morremos no deserto, ou nós voltamos para o Egito. A possibilidade de entrar e conquistar a terra prometida tinha sumido da mente deles. Agora, no Egito, gente, eles eram oprimidos, escravizados. Se lembra que no Egito eles foram assassinados? Se lembra que no Egito, quando nascia um menino hebreu, ele era jogado no rio Nilo? Pois é, eles preferiam isso do que entrar na terra prometida. É normal, no gabinete pastoral, o discurso ser esse: pastor, eu vou me divorciar porque minha vida conjugal não dá mais.
Daí eu pego e abro a Bíblia e começo a mostrar a história como essa. Como assim? E a outra possibilidade? Que outra possibilidade, pastor? Eu não quero ver esse casamento, é uma porcaria, eu vou me divorciar. A vida das pessoas é assim. Daí eu olho e diz, mas existe uma outra possibilidade, você precisa enxergar. Toma a decisão de conquistar. Conquistar o quê? Uma transformação no casamento. Eu não quero também que você divorcie, e não quero que você continue vivendo essa porcaria de casamento, mas existe uma outra opção: vocês dois se permitirem ser transformados, amadurecerem e viverem aquilo que Deus prometeu para vocês no casamento. Tem pessoas que na vida profissional está assim há anos. Ou eu saio desse emprego, fico desempregado, ou eu continuo nessa porcaria de vida. Ou eu sou assim, ou assado. E o Senhor diz: ei, para. Chegou o momento de levantar a cabeça, olhar a promessa. Existe uma maneira, que é a maneira de Deus, e essa sempre é a melhor. Essa é a maneira que se encaixa naquele padrão de Jesus que disse: eu tenho para vocês uma vida abundante. Vida abundante. Então assim, eu sei que a palavra hoje, ao mesmo tempo que é prática, ela é dura, ela confronta. Mas eu não posso sair daqui sem tomar essa decisão de conquistar o que Deus prometeu. Ei, você não vai ter outra vida para viver. Você não vai ter um outro 28 de março de 2019 para viver. Você não vai ter. Você não vai ter mais essa idade. Você não vai mais ter os seus filhos nessa idade. A mente deles muda. Não vai ter. Vai morrer no deserto? Vai voltar para sofrer no Egito? Que o Espírito de Deus domine o nosso coração como dominou a mente e o coração de Josué e Caleb. Nós vamos entrar na terra prometida. Vai ser fácil? Não vai. Mas eu tenho a certeza absoluta que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos se colocar em pé. Eu quero orar por você. Desculpe que eu passei um pouquinho do horário hoje, mas eu queria orar por você aqui na frente hoje. Você que estava pensando em desanimar, meio desacreditado nessa terra prometida que Deus havia te prometido, seja na sua vida pessoal, profissional, familiar. Vem aqui na frente, vem aqui, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Dá esses passos com convicção de que Deus é contigo. Pastor, eu não vejo mais perspectiva nenhuma para sair desse vício. Deus vê. Deus vê. Deus prometeu que quando conhecemos a verdade seremos livres. Pastor, eu não vejo possibilidade nenhuma de pagar as dívidas na qual eu me afundei. Deus vê. Deus vê. Você precisa tomar uma posição diante disso. Esses passos que vocês estão dando, vocês estão dizendo: Senhor, eu quero essa unção de conquista ardendo no meu coração. Senhor, eu tomo posse dessa sabedoria para resolver problemas. Eu tomo posse, Senhor, da tua bênção sobre mim. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Exaltado seja acima de tudo e acima de todos, porque uma história dessa chegou até nós para nos ensinar que contigo é possível sim. Vozes têm falado de que não entraremos nessa terra, de que morreremos no deserto,
mas os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor, e nós sabemos que em Ti não há impossível, em Ti tudo é possível, e nós tomamos posse, Senhor, da Tua bênção sobre nós. Dai-nos a coragem e a ousadia para enfrentarmos os adversários. Tira o temor, tira a angústia do nosso coração, amplia a nossa visão e transforma a nossa mentalidade, Senhor, para que nós possamos enxergar a realidade pela Sua ótica. Em nome de Jesus, eu quero abençoar as pessoas que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar este homem e essa mulher que precisa de uma transformação na vida, para que esse casamento venha a ser renovado, para que haja entendimento e determinação de ser melhor. Eu peço, Senhor, que Tu venha trazer solução nessa mente, porque o quebra-cabeça parece tão complicado, mas traga a luz necessária, Senhor, para que as peças sejam encaixadas. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça seja manifestada sobre a vida dos Teus filhos, que o Teu rosto seja resplandecido sobre eles, e que nenhum medo, nenhum temor, nenhuma aflição domine esse coração. Em nome de Jesus, Senhor, traga-os para fora, faça-os ver a Tua promessa, e que eles venham sair daqui determinados a conquistar. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém, amém e amém.